Tá vendo aqui, por isso? É. Você precisa ler para mim também, né? Mais um pouquinho. Biel, pode tirar a máscara para cantar. Hã? Acho que ele tirou. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem
Deus, obrigado pela inspiração que o Senhor coloca em nossos corações, através da vida dos seus servos, através da vida da Raquel e do Gabriel. Obrigado por usar, Pai, toda a instrumentalidade que o Senhor nos dá, que eles sejam abençoados por Ti e que o nosso momento de comunhão hoje, Pai, seja um aroma suave para Ti, Senhor. Usa, Pai, aquilo que nós temos, que é Teu, Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, nosso Senhor. As crianças vão partilhar comigo. E as outras crianças ficam comigo. Pode botar agora o Isaac, o pessoal ali na tela para vê-los também. Agora a gente pode... Bom, você ouve bem, Isaac, Angie, escutam bem, né? A gente vai hoje fazer uma reflexão bem rapidinha, mas imagino que bem gostosa, no Salmo 73. Eu preciso que vocês estejam com a Bíblia de vocês, até para a gente poder ver ali o Isaac, a Lô e a Angie. Então eu quero deixar eles na tela para a gente ter esse momento mais de... Estamos juntos aqui. Estamos na sala da Lô aqui, ó. Atenção aqui. Desculpa, Salmo 73, 7:3. O motivo desse salmo, só para dar uma introdução breve aqui, a gente está começando esse ano, eu tenho orado, alguns irmãos têm orado para Deus nos mostrar quais são as diretrizes para esse ano, quais são os tópicos que nós vamos estudar, os livros que nós vamos apreciar, e a gente acabou um ano muito especial, muito maravilhoso, falando das belezas de Cristo ali no livro de Hebreus, né? Cristo como sendo o centro de todas as coisas, centralidade de Cristo, e Deus tem incomodado para a gente continuar nesse tema que é central, para a gente buscar agora enxergar mais no nosso Senhor Jesus Cristo como Deus que Ele é, Deus pleno, Deus único, que nos completa muito além daquilo que a gente conhece ou imagina. E refletindo nisso, se tem um verso bíblico que depois que eu fui procurando aqui nos faz enxergar essa completude, essa dependência total, está aqui no Salmo 73. E esse verso eu quero ler junto com os irmãos. Depois a gente vai passar por ele, mas eu quero ler ele separadamente de todo o Salmo, para a gente fixar essa ideia da centralidade de Cristo na nossa vida. É o verso 20... Peraí, que meu olho está meio cego aqui, tá, pessoal? 25. Vamos ler junto o verso 25? Na minha versão aqui, NVI, não sei de vocês, mas diz assim: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Vamos ler junto agora? Vamos lá. A minha é um pouco diferente. A minha versão é outra, eu estou tentando mudar. Então, eu estou só esperando alguém começar para fazer junto. Então, quem está com a Almeida aí? Achei. Quem está com a Almeida, leia junto. Depois quem está com a NVI, lê junto. Vamos ler umas 3 vezes. Vai, Almeida. Tem mais Senhor no céu, não há outro em que eu lhe comprado na terra. Agora quem está com a NVI. A quem tem nos céus senão a ti, E e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Repare Não é que nenhuma das duas. você tem outro, então lê, Não sei, tá diferente. lê a sua versão para gente. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Perfeito, maravilhoso. É a nova tradução da linguagem de hoje. De hoje, É a mesma que eu estava falando. Essa afirmação
do salmista é a afirmação que deveria mover a vida do crente. E se o crente verdadeiramente vive por essa afirmação, ele verdadeiramente reconhece Cristo como seu Senhor e como aquele que supre tudo e qualquer coisa que nós possamos imaginar, né? Porque o que essa afirmação nos diz nesse salmo é de que a vida ela só tem sentido do ponto de vista de significado, de propósito, em Cristo. Não existe nenhuma coisa no céu nem na terra que supra qualquer que seja a minha ansiedade, desejo, aflição, que não seja Cristo. E tão importante quanto entender essa verdade é entender tudo aquilo que ela está se opondo. Aqui, por exemplo, ele fala quem eu tenho no céu, né? Mas na terra, onde nós estamos agora. Então não há nada na terra, nada, em hipótese alguma na terra, que vai suprir as minhas necessidades que não seja Cristo. Então o resumo para a gente importante é isso. E a gente vai ver no Salmo agora, olhando esse Salmo inteiro, por que o salmista fala isso? Porque o salmista aqui estava na terra, ele estava experimentando um momento da vida dele na terra, como nós experimentamos hoje um momento na terra. Cada um de nós aqui experimenta um momento na terra, estamos aqui, e muitas vezes somos levados a ter uma postura semelhante à do salmista. Então vamos explorar esse salmo hoje, parte a parte. Eu trouxe para a gente, eu tentei separar esse salmo aqui, porque tem tanta coisa maravilhosa, mas eu separei em alguns pontos que eu quero ler pausadamente para a gente tentar pegar ali a ideia daquele ponto. O primeiro dele está no primeiro verso. Vamos ler o primeiro verso. Eu vou pedir agora para que a gente tenha um processo mais interativo. Eu vou pedir para o Isaac, aquela voz de veludo. Isaac, lê para a gente o verso 1. Qual verso? Verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu chamei esse primeiro bloco para a gente explorar de a importância que o crente precisa dar ao conhecimento de Deus, né? O salmista começa dizendo: com efeito, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. O salmista afirma: Deus é bom, e é bom para aqueles que são puros de coração. Nós, crentes, independente do momento de vida que a gente esteja vivendo, a gente precisa conhecer como o nosso Deus é, as características do nosso Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus não mente, não há mentira nele, não pode mentir. Nosso Deus é justo. Então, tem várias coisas de Deus, características de Deus, que nós precisamos conhecer. Dentro dessa condição, dessa situação do salmista aqui, ele começa o salmo com uma afirmação que ele conhece: Deus é bom. E por que ele vai afirmar isso aqui? Porque ele está passando por experiências que não são boas. Ele está passando por uma experiência ali que não é boa, mas ele diz: olha, mas com certeza Deus é bom para aqueles que são puros de coração. Por que isso é importante? Esse conhecimento é importante. C.S. Lewis fala uma coisa que é verdade. A nossa fé, ela não pode oscilar de acordo com a nossa circunstância. O que então é a nossa fé? Ou o que então é a fé? A fé é você permanecer firme nas verdades que você conhece, independente da circunstância que você passa. Então, por exemplo, se Deus é bom e eu sei que Ele é bom, ainda que eu passe por uma condição, uma situação que é ruim, eu não posso, por conta dessa condição, suspeitar que Deus pode não ser bom comigo.
Deus vai continuar sendo bom. Talvez eu não compreenda o que está acontecendo. Entende a mudança? Deus não vai deixar de ser bom. Então, Deus é bom. Então, quando eu faço isso, eu transfiro a reflexão do problema para outro lugar. Eu tiro de Deus e eu trago ele para mim ou para a situação. Por exemplo, de repente o problema não está nem comigo. No caso de Jó, lembra do exemplo de Jó? Os amigos de Jó acharam que o problema que estava acontecendo com ele era nele, era porque ele era mau. E não era ele naquele momento, né? Existia uma trama por trás ali que deixou Jó naquela situação. Então a primeira coisa é essa: o conhecimento de Deus nos leva a estar seguros na nossa fé, independente da circunstância. Por que o salmista afirma que Deus é bom? Se a gente ler lá o capítulo, não vou ler o capítulo de Deuteronômio, mas eu vou pedir para o irmão abrir lá Deuteronômio, para a gente realizar Deuteronômio 28. Acho que os 4 primeiros versos já dão para a gente o entendimento do que o salmista entende como a bondade de Deus. Dê para a gente os 4 primeiros versos só, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí tá bom. Aí, se você continua lendo o capítulo de Deuteronômio 28, você vai ver ali que Deus falou uma série de coisas, e tem muito mais, mas é só para dar uma dimensão do entendimento do salmista em relação a Deus. Ele sabe que Deus é bom. Deus falou: olha, se você for fiel, e o texto fala aqui, puro de coração, se você me serve, eu vou abençoar você, não importa a circunstância. E ali o texto de Deuteronômio vai falar de um monte de bênçãos, enfim, no meio das dificuldades você vai ser exaltado, enfim, né? Mas para os puros de coração. Tá? Então esse era o entendimento do salmista. Mas aí, continuando, vem o verso 2. Eu vou pedir para o Gabriel ler para a gente o verso 2. Ok. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Bom, o salmista, ele era um servo do Senhor. Por que eu sei que ele era um servo do Senhor? Porque ele começa demonstrando o conhecimento de Deus. Ele conhecia Deus. E nesse verso aqui, ele demonstra algo muito interessante que todos nós conhecemos. A palavra de Deus nos faz conhecer. Ele demonstra o quê? A fraqueza da carne. Ele fala assim, os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. O quase tropeçar e o escorregar tem a ver com o distanciamento da verdade que ele conhece, o distanciamento de Deus. Essa palavra, o escorregar aqui, ela tem o sentido de não estar firme. E lembra que eu falei da fé? A fé é você estar firme nas verdades, independente da circunstância. Quando a circunstância faz você não estar firme na verdade, você está o quê? Escorregando. Você está... Olha, eu não sei se essa verdade é tão verdade assim. Então o salmista já reconheceu a carne dele aqui sendo frágil. A gente sabe que isso é uma verdade porque o texto lá em Mateus 26, 41, texto que o Isaac gosta muito: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então repare, isso é para o crente, isso é para o cristão. Jesus aqui está falando com os discípulos, e Jesus estava ali orando, né, no Getsemane, e ele havia pedido para os discípulos que vigiassem com ele, e os discípulos caem no sono. E aí Jesus volta: vocês não conseguem ficar nem um minuto comigo aqui? E Jesus fala: vigiem, observem, estejam atentos. Mas atentos a quê? A carne é fraca, atentos à tentação. A carne é fraca, olhem, fiquem atentos. E em 1 Coríntios 10, 12, a gente vai encontrar também, aí Paulo escrevendo: assim
aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. De novo, tá? Avisos para a gente que as situações que nós enfrentamos, se nós não vigiarmos, se nós não estarmos atentos, se nós não cuidarmos para ficar firmes, o que pode acontecer? A gente pode cair, a gente pode escorregar. O salmista aqui é um exemplo de alguém que quase escorregou. E a gente vai ver ao longo do texto que ele não escorregou, mas ele quase escorregou. E a gente vai ver que ele não escorregou porque no momento aqui ele fez exatamente o que o texto de Mateus nos orienta, né? Vigiem e orem. Né? Cuidar para que não caia não é você cuidar na sua carne. Já estou dando spoiler aqui, mas cuidar para que não caia é você estar perto de Deus, que é Deus quem não te deixa cair. Mas se você está afastado de Deus, você vai cair. Tem um texto que eu não trouxe para cá, mas caberia aqui nessa parte que eu estou falando, é o texto de Tiago, que eu ia usar com os meninos, acabei não usando. O texto está em Tiago 4, onde ele fala... Estou ficando velho mesmo. Estava na mão, mas eu esqueci. Tiago 4, deixa eu ver se eu lembro do texto aqui. Depois disso, vai até o fim, vai, segue. Não, mas... sim, é o texto que todo mundo, muita gente usa esse texto, lembrei. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Todas as pessoas usam isso. Não, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E as pessoas entendem isso no homem. Mas o texto não começa assim. O texto começa: submeta-se a Deus, resiste ao inimigo e ele fugirá de vós. A resistência à tentação começa em Deus, não começa no homem. E se a gente for nessa passagem aí, que é o pedido que é mal e tal, vocês vão ver que ela começa, na verdade, com a falta de humildade do homem em relação a essa posição que é de Deus. O texto vai dizer lá que aos humildes Deus concede graça. Aqueles que se submetem, Deus permite resistirem às tentações. Então é uma ação que eu preciso enxergar que começa em Deus, depois no homem, mas começa em Deus, não no homem. Então, continuando aqui, a gente passou do ponto da fraqueza da carne, e a fraqueza da carne ela vai gerar dúvidas. As dúvidas, você pode perguntar, é problema na nossa caminhada cristã ter dúvida? Não, não é problema. Problema nenhum. O salmista aqui está mostrando uma dúvida. Tá? O problema é quando eu deixo essa dúvida. Aliás, existem vários problemas, né? Que não é a dúvida em si. O problema é a minha postura em relação à dúvida. O problema primeiro é quando eu deixo essa dúvida modificar uma verdade que eu conheço. Aí gera um problema. O outro problema é quando eu tento resolver essa dúvida em mim mesmo e não no Senhor. Por quê? Porque eu não tenho, a resistência a essa dúvida, que é um problema da nossa carne, a gente vai ver uma maldade, para eu resisti-la é diante do Senhor, não é na minha carne. Então a gente vai ver na continuidade do texto aqui, o como essa dúvida, quando ela vem na nossa vida, na nossa caminhada, o quanto ela é perigosa. Vocês vão ver agora o que esse salmista estava passando, que eu estou chamando aqui dos enganos da vida. Eu vou pedir para a Raquel, se ela puder ler para a gente. O texto está um pouquinho mais longo agora, Raquel, é do verso 3 até o verso 11, até o verso 12, perdão. Os invejados arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus?
Acaso há conhecimento no Altíssimo? O verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, o que esse salmista está observando, né, nessa dúvida que ele quase escorrega? Ele observa como é a vida do ímpio. E resumindo o que ele observa aqui, ele vê o seguinte: olha, o ímpio é alguém que vive de uma forma arrogante, de uma forma desprezível em relação a Deus e ainda assim prospera. Ele não passa pelas dificuldades que aquele que serve a Deus passa. Né? E não só isso. Ele vive essa vida desse jeito, ele prospera, e as pessoas que andam com ele o elevam, o ouvem, como se ele fosse o exemplo. Então, o salmista, olhando para a vida no mundo, e isso vale para a gente hoje, ele gerou uma dúvida no coração dele. Ele falou: poxa, mas espera aí, eu vivo uma vida diferente, mas eu estou vendo que a prosperidade está do outro lado. Eu não vejo prosperidade na minha vida. Aqui tem vários exemplos interessantes para a gente. Ele fala aqui, por exemplo, no verso 5, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Na versão da Raquel fala da questão da gordura. Mas lê para a gente o 5 na sua versão, Raquel, por favor. Não partilham das canseiras dos mortais, mas são afligidos como os outros homens. Exatamente, é a mesma coisa. É como se, imagina nessa situação, se a gente pudesse trazer para o nosso mundo real, é como se, poxa, você tem os servos do Senhor que, enfim, estão sofrendo por Covid, né, perdendo suas vidas e tal, e o cara mundano lá, porque faz um monte de bobagem, não toma vacina, não se preocupa com ninguém, tá? E o cara está vivendo felizão. Ou do ponto de vista financeiro, né, poxa, o irmão trabalha, não passa perto de ninguém, mas né, tá lá para baixo, e o cara que, pô, 7-1, enganador, está enriquecendo e tal. Então ele tá fazendo essas comparações, ele está olhando para o ímpio, ele está vendo o ímpio prosperar em várias áreas da vida. Aqui falou da saúde, mas depois ele fala também de aumentar riquezas no final. Fala também de poder, porque os outros o seguem quando fala. Né? E são blasfemos, a ponto de dizer que Deus, como assim? Deus nem vai saber, não sabe de nada, nós é quem sabemos. Então o salmista está percebendo esses enganos. E esses enganos aqui, pelo que a gente já viu aqui, quase o levam a escorregar. Quase o levam a escorregar. Por que esses enganos quase o levam a escorregar? Aí vem um perigo, né? Os perigos, que eu chamei o título aqui, os perigos de ouvir a nossa humanidade. Ou seja, os perigos quando nós tentamos achar as respostas em nós mesmos, sem antes levar ao Senhor. Quando a gente reflete nessas questões, o salmista pegou isso aqui, e o que ele foi fazer? Ele foi tentar refletir. Ele foi tentar, mas peraí, eu sou um servo do Senhor, eu deveria estar melhor. Esse cara não serve do Senhor, está mal, então, será que eu não deveria ser um servo? Será que eu não deveria ser igual a ele? Ele foi tentar refletir nele próprio. Então, os perigos, o primeiro perigo, a gente falou mais cedo, né? É a gente tentar resolver essas questões em nós mesmos e não levar no Senhor. Vamos ver como é que o salmista vai refletir sobre isso. Biel, lê para a gente do verso 13 agora até o verso 16. Certamente me foi inútil manter o puro coração e levar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Olha que interessante. Primeiro a gente vê aqui que o salmista, ele, nesse processo de dúvida, a gente pode passar por ele. É importante a gente entender que isso é um exemplo que está aqui na palavra, mas que nós cristãos passamos por ele. Nesse processo de dúvida, a nossa carne ela é tão má que a gente chega a criar verdades que na verdade são mentiras, mas que nós as enxergamos como verdades. O salmista começa dizendo, certamente, ele afirma uma verdade, certamente foi-me inútil
manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele afirma, foi inútil. Por que ele afirma isso? Porque ele viu o exemplo, ele está falando, essas pessoas prosperam e blasfemam, então eu, que mantive o meu coração puro, ou seja, não blasfemei, fiz isso de uma forma inútil, porque eu não prosperei. Olha a verdade, a palavra em inglês é twist, né, mas a distorção, olha o perigo da distorção, é bem semelhante, vou trazer um exemplo que todos os irmãos conhecem aqui, né? Como é que a serpente seduziu Eva? Ela falou um fato novo? Ela criou uma história nova? Não. Ela pegou aquilo que Eva conhecia, mas ela distorceu um pedacinho. Tá? Deus disse, certamente, se comeres, morrerás. O que Satanás disse? Não era verdade. Não, na verdade você não vai morrer, na verdade você vai ficar como Deus. Vai acontecer alguma coisa, mas não é o que Deus disse, é uma outra coisa. Mas repara, não mudou tudo, não falou algo completamente diferente, mas fez uma modificação. E aqui é a mesma coisa. Certamente foi inútil manter o coração puro. O salmista sabia que para caminhar com o Senhor precisava de um coração puro, por quê? Porque Deus era bom para aqueles que eram puros de coração. Ele sabia, ele começou o salmo dizendo isso, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quando ele diz aqui que manter o coração puro é inútil, o que essa dúvida gerou nele agora? Eu não devo andar com Deus. É isso que ele está dizendo para ele, mas ele não percebe isso no primeiro momento. Ele não percebe isso aqui. Está na dúvida ainda. Poxa, mas eu sei que Deus é bom para os puros de coração, mas certamente não valeu a pena ser puro de coração. Ele está nesse conflito. Aí ele vai dizer aqui, ele vai justificar agora essa afirmação dele, né? Por que ele disse que certamente foi inútil? Por quê? Porque o dia inteiro eu sou ofendido, eu sou maltratado, todas as manhãs eu sou castigado. Então assim, poxa, eu fui puro, mas eu não tenho benefício. Mas repara, quando o texto de Deus diz lá para ele, quando o salmista diz, né, que ele mesmo afirma, Deus é bom para os puros de coração, e a gente leu lá texto de Deuteronômio, uma parte e tal, Deus traz muitas bênçãos ali para o povo ali. Mas Deus não disse em nenhum momento que para chegar naquelas bênçãos, eventualmente eles não passariam por dificuldades. Deus não falou, olha, vocês não vão ter dificuldades e ainda assim vão ter bênçãos. Não, Deus garantiu que bênçãos viriam. Que vocês iam prosperar em situações de dificuldade. Mas Deus não falou que não teriam dificuldade. Se a gente fizer uma reflexão à luz do Novo Testamento, né, Jesus mesmo vai falar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, uma inverdade aqui é que nós não passaríamos por dificuldades. Não passaríamos, mas ainda assim, seríamos abençoados. Então, a verdade está lá, nós seremos abençoados. Mas Deus não disse que seria exatamente do jeito que o salmista está interpretando. Como o salmista interpretou? Não, isso da cabeça dele por conta da dúvida, né? Poxa, se o cara que blasfema está prosperando, eu que tenho coração puro, Deus deveria me garantir a prosperar ainda mais. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. As situações Tem livre-arbítrio também, né? E as situações que nós passamos aqui, não necessariamente são as situações que Deus gostaria para nós, mas muitas vezes é aquilo que Deus tem para nós para o próprio crescimento. É aquilo que a gente precisa passar para crescer, que a gente não compreende. Por isso que o salmista vai fechar aqui o verso 16 dessa passagem, é o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Por que ele achou difícil? E esse é um ponto importante para a gente, né? Porque como crente, é aquilo que eu falei no início, né? Como crente, se eu tenho a verdade, se eu tenho conhecimento de Deus, eu sei que Deus é bom, isso é uma verdade, e eu passo por uma situação que ela é conflitante em mim, eu preciso tirar o foco
da verdade e trazer para mim. O que o salmista vai dizer aqui é exatamente isso. Ó. Quando eu tentei entender, eu sozinho, eu achei difícil. Eu não consegui. Né? Ele aqui, e aí a gente vê aqui também um passo, né, de um servo, né? Ele não tomou a decisão aqui nesse momento de assumir esse caminho que ele achou como verdade. Ó, certamente me foi inútil manter o coração puro, então agora eu vou pintar e bordar, vou fazer tudo aquilo que eu não fiz. Ele não tomou essa decisão. Ele falou assim, olha, poxa, mas eu sei que Deus é bom. Logo, tem uma coisa que eu não entendo. O que eu passo? Por que isso está acontecendo? Eu não entendo isso. E aí, ó, achei difícil entender. Aí no verso 17, vem a mudança do salmo, e a gente agora vai passar para a adoração, onde a gente vai chegar naquele verso que a gente abriu, né? Não há nada no céu nem na terra que eu deseje mais que estar perto de Deus. O salmista vai falar isso pelo que acontece no verso 17. Lê pra gente, eu vou pedir a Nathalie para ler pra gente. O 17? Isso. Só o 17? Só o 17. Tá. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, olha só que interessante, né? Qual foi a postura do salmista? Ó, eu tentei na minha carne racionalizar, mas eu sou um servo. Eu percebi que, ó, meu Deus é bom, na minha carne não racionalizei bem, tem algo errado, então não pode ser em mim. Onde é que eu vou? Eu vou a Deus. Então, entrei no santuário de Deus, entrei na presença de Deus. Aqui, o salmista, no santuário de Deus, você pode entender que ele entrou no templo do Senhor, mas isso aqui é uma figura de linguagem para dizer que ele entrou na presença de Deus. Eu fui a Deus. E eu traduzo isso aqui para a gente, se a gente pegar lá o Salmo 119, o verso 105, diz assim para a gente: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ó, eu estava na dúvida, eu estava com dificuldade de entendimento, mas a palavra de Deus me clareia o entendimento, me clareia o caminho. A presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a comunidade dos santos, são as formas com que Deus tem para falar com os seus servos. É nesse ambiente que nós temos o quê? Agora, vai continuar o texto, né? Nós temos a revelação daquilo que é real. Porque até então, na minha carne, na carne do salmista, ele não conseguia compreender. Ele tinha uma ideia, mas aquilo estava distorcido. Aí ele falou, olha, eu preciso ir em Deus. Deus tem a verdade. E é nele que eu vou encontrar a revelação dessa verdade. Agora vamos ver qual é a revelação que ele vai observar de Deus, né? Quem ainda não leu? Esther, lê pra gente, Esther. Do verso 18 ao verso 20. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha que interessante, né? Se você pega o verso 13, o salmista na carne tinha uma certeza. Certamente foi inútil manter puro o coração. Agora, na presença do Senhor, ele tem outra certeza, a certeza que vem do Senhor. Certamente, os põe em terrenos escorregadios, fazes cair na ruína. Tudo aquilo que ele observou nessa circunstância de olhar para o ímpio, de olhar para a prosperidade do ímpio, olhar para a vida do ímpio, tudo aquilo que ele observou, ele agora, na presença de Deus, já viu como, mas certamente isso aí é tudo ilusão. Ele vai chamar aqui como sonho. E quando acordamos, e a gente sabe, nós sabemos, né, por experiência, né, assim como o salmista teve essa experiência, nós temos experiências nossas na nossa vida, experiências de pessoas que não conhecemos, como é passageiro, como são passageiras essas ilusões do mundo. Tá? Hoje estamos aqui, compartilhando, comendo, daqui a 30 minutos ali fora, podemos já não estar. A gente tem o nosso irmão Pedro, está com o Daniel, há uma semana atrás estavam andando de snowboard,
e o Daniel, num infortúnio, num momento, né? Agora está operado. Olha como é que é a vida. Daniel? Filho do Pedro. Não lembro agora. Acho que você não sei se chegou a conhecer aqui, mas deve ter. Seus filhos com certeza conhecem. Mas ele é pequeno? Pequeno, 9 anos, é. Tá, graças a Deus 12. também e tal. Mas isso é a vida. Toda a nossa vida é assim. O salmista está nos mostrando aqui que em alguns momentos da nossa vida a gente fica tão imerso na nossa humanidade que a gente percebe que as coisas são daquele jeito. Vou dar um exemplo, que a minha vida vai ser vivida sempre. Eu sempre vou ter o amanhã. A gente entra num modo, né? Eu sempre vou ter o amanhã, ou eu sempre vou ter essa saúde, ou eu sempre vou ter aquele contato com aquela pessoa, então eu sempre vou ter a oportunidade de falar com ela. O salmista está dizendo que essas coisas mudam assim, que a gente nunca teve esse controle. E principalmente, o que é mais importante, né? Eu acho que é o que é mais importante aqui que o salmista revela para a gente. Tem um agente aqui. Certamente os põe em terrenos corridos. Quem? Deus. O salmista está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó, todas aquelas coisas, tudo que acontece, qualquer coisa ao nosso redor, o agente é Deus. Tudo tem interno. Nada acontece à revelia de Deus. Então aquilo que ele mesmo percebeu, poxa, blasfema, pergunta se Deus sabe ou não sabe. Não, Deus sabe tudo. Deus cuida de tudo. Lá em Hebreus capítulo 1, né, verso 3 e 4, o texto de Hebreus vai dizer que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Que quer sustentar todas as coisas como suporte. Não tem nada que ganhe tração, que ganhe movimento, vida, nada que não passe pelo conhecimento de Jesus. A gente também tem, agora já não lembro se está no Velho ou no Novo Testamento, né, que a palavra de Deus diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Um detalhe, isso mostra o detalhe do controle de Deus. E o salmista ele percebe isso aqui, você não, certamente o Senhor os põe em terrenos corregados e faz cair. E ele, lá no final ele fala, né? Quando te levantares, olha o que ele reconhece: Senhor, tu os farás desaparecer. Aqui o salmista agora enxerga uma verdade que ele também conhecia, mas que talvez ele, no momento da dificuldade, ele não percebeu. Tá? Que verdade é essa? Se a gente volta lá no Deuteronômio 28, capítulo 28 do Deuteronômio, Deus está dizendo lá, logo no início, quando o Regis estava lendo para a gente, se vocês obedecerem aos meus preceitos, vocês serão abençoados, farão um monte de coisa. Mas tem um senão. Tem um senão. Deus diz o que acontece para aqueles que não fazem isso. E no limite, o salmista está resumindo aqui. Ele fala assim, Senhor, quando te levantares, ou seja, no teu tempo, no tempo do Senhor, certamente tu os fará desaparecer. Não tem, né, para aqueles que não andam com Deus, um outro caminho. Só tem um único caminho. Tá? É o caminho da ira do Senhor. Então aqui o salmista ele reconhece isso. Opa, na presença de Deus ele reconhece agora a verdade que ele tinha antes. E com essa verdade ele reconhece a verdade para ele e reconhece a verdade contra o pecado. Eu não li aqui para a gente, li um outro texto, né, mas a gente conhece isso em capítulo 1 de João. João 1, os versos de 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Isso é para... Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Isso é só para demonstrar, mas nós já conhecemos isso, e o salmista revela isso, que não há nada que aconteça que esteja fora do controle de Deus. Nada. Tá. Aí a gente está vendo essa história desse homem, um servo do Senhor, que passou por um momento de dúvida,
mas que teve ali a sabedoria de buscar a Deus orientação. Deus trouxe essa revelação através da palavra de Deus, através da comunhão dos santos, através do Espírito Santo. Só que agora é importante esse homem tomar um passo na direção de Deus de quê? De humildade, de submissão, de reconhecimento. A palavra de Deus fala no Novo Testamento, e a gente pode dizer que o tema principal da mensagem de Cristo para o homem era o quê? Arrependa-se. Nós precisamos aprender a reconhecer a nossa rebeldia contra Deus. Mas não é só reconhecer e ficar inerte, é reconhecer e pedir perdão. Pedir, Deus, continua conosco. E o salmista vai fazer isso. Lá no verso 21 e 22, o texto diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, o que ele vai falar? Eu acho isso lindo, né? Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aqui está o salmista reconhecendo o seu comportamento rebelde, né? Reconhecendo o Senhor como puro, como santo, e ele como um animal irracional, como alguém que ignora, como alguém que age de forma insensata. Isso é muito importante na nossa caminhada, a gente entender o padrão pelo qual nós vivemos na carne. E Deus, na sua sabedoria, justiça, existe um abismo entre nós e Deus, de modo que a gente nunca pode colocar, isso é um grande perigo, e é o perigo de muitos de nós, é achar que a gente em algum momento alcança a maturidade para tomar decisão sozinho, para achar que Deus, em algumas atitudes, em alguns momentos, eu não preciso nem questionar, ou que eu sei muito de Deus, ou que eu sei os caminhos de Deus. Porque a gente pode cair em momentos como esse do salmista. O salmista está falando isso para ele. Eu agi como um insensato e um ignorante. Ignorante por quê? Porque eu ignorei aquilo que eu conhecia da palavra. Ignorei o que Deus já tinha me dito. E muitas vezes a gente ignora. A gente ignora a palavra de Deus. A gente ignora, por exemplo, de que Jesus disse que veio para os perdidos. A gente ignora esse fato. A gente acha que Jesus veio só para a gente. Né? E aí eu estava tendo uma conversa com o Lô e Isaac um dia desse, e a gente estava falando, poxa, às vezes a gente fica tão irado com algumas coisas que acontecem, e a gente vai no homem do outro lado, mas a gente esquece, cara, mas ele é um perdido. Ele é alvo do amor de Cristo, nós devemos orar por ele. Mas por que a gente esquece essas coisas às vezes? Porque a gente fica tão preso na razão que está em nós, na nossa humanidade, que a gente esquece de levar para Deus. Porque quando a gente leva para Deus, Ele mostra essas coisas. Então Deus vai te mostrar, olha, eu vim para o perdido, eu vim para aquele. Eu sei que Deus vai falar assim para você, eu sei que no seu coração você está entristecido, mas a minha graça te basta. Agora olha para ele com o meu olhar, porque eu amo. Olha como é que é diferente, olha como é que Deus, isso é a palavra de Deus que diz, a palavra de Deus diz isso. Mas a gente às vezes ignora a palavra de Deus, porque a gente prefere irar, às vezes se achar melhor. E o que é se achar melhor às vezes? Quando eu julgo, né? Que eu sou melhor que o outro, que eu sou crente. Estou sendo o quê? Um insensato. Né? E aí, é importante, né, a gente entender como o salmista resume aqui, né? Eu agi dessa forma, ignorante, não em relação aos homens. Não em relação aos homens, por quê? Porque o salmista já percebeu aqui que a relação primeira, a relação que importa, a relação de centralidade aqui é com Deus. Então ele fala, eu agi dessa forma contigo, contra Deus. Então, eu me arrependo demais disso. E aí vem um outro bloco que eu acho muito importante, que é a realização que o servo tem do Deus para o qual ele serve. Ou seja, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, mas ainda assim, eu reconheço a grandeza do meu Deus. Então é importante de conhecer duas coisas, porque na mesma medida que o salmista reconhece como ele agiu mal,
ele vai reconhecer como Deus foi maravilhoso. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não agiu tão mal. A gente acha que a gente é até muito bom, de modo que a graça de Deus por nós ela não é tanto assim. Tá? E quanto mais você percebe a condição miserável da sua carne, mais você ressalta o trabalho de Deus. Porque olha o que o salmista vai falar, vou pedir para a Lohane ler para a gente, do verso 23 ao verso 26. Contudo, eu sempre estive contigo, sustentava-me pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti, e além de ti nada desejo na terra. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Perceberam a adoração do salmista nessa parte final? Como ele olha para Deus e fala, ele vai falar coisas do tipo assim, ó, eu sempre estive contigo e a tua mão direita me sustenta. Eu fazendo tudo isso errado, mas tu me sustentavas. Depois ele vai falar assim, ó, tu diriges-me com teus conselhos. Então ele percebe tudo que Deus faz por ele, mesmo ele agindo contra Deus, né? De modo que ele vai chegar na conclusão do que a gente falou, né? Quem eu tenho, a quem eu posso recorrer, o que mais eu posso querer na minha vida, se não a Deus, se não estar perto de ti. Esse texto aqui vai ressaltar o amor incondicional que é descoberto no momento em que nós descobrimos a nossa miséria e a grandeza de Deus. Porque, veja, e isso é muito claro, né? Se você descobre, como esse salmista descobriu aqui, que ele, com essa ação dele, um animal irracional, insensato, ignorante, agiu de uma forma horrorosa, ele mesmo, na sua humanidade, não agiria com todo esse amor que Deus agiu com ele, para ele. Mas Deus o fez. O que mostra para ele que Deus ama de uma forma tão incondicional que esse amor incondicional que ele percebe, nele nasce como amor incondicional. E ele vai responder como? Como posso viver sem esse Deus? Louco de mim se eu buscar qualquer outra coisa que não seja a tua presença. E isso vale para a gente. Se a gente não reconhece o que Deus faz na nossa vida, por nós, no nosso meio, se a gente não enxerga isso, se a gente não enxerga a nossa condição, como nós agimos, como muitas vezes somos contrários àquilo que Deus nos dá gratuitamente, se a gente não enxerga essas relações, dificilmente a gente enxerga o quanto Deus faz por nós em amor e dificilmente a gente o ama na mesma proporção, porque a gente não valoriza. Tem uma frase popular, secular, que diz, né, quem ama valoriza, né? Ou quem valoriza ama. A gente não ama a Deus na medida que ele deveria ser amado, porque a gente não valoriza o que Deus faz por nós. Porque a gente aceita que a vida é infinita, todo mundo vive, a gente aceita que não, eu sou inteligente, eu consigo recurso, eu cuido da minha saúde bem, por isso que eu tenho saúde. Tudo a gente dentro dessa realidade, a gente acha que é a gente que provê. O salmista chegou num ponto que ele falou, não, quem controla tudo é Deus, quem me dá tudo é Deus, logo se ele me dá tudo e eu não mereço, que Deus é esse? Que vida é essa? Tá? Então ele vai expressar aqui uma segurança. Tá? O passo seguinte nessa caminhada é mostrar essa segurança que ele tem nesse Deus. A segurança do justo. A segurança do justo está onde? Está nele? Não, está nesse Deus maravilhoso. E aí ele vai completar, eu trouxe um trecho para a gente explorar aqui um pouquinho mais, está lá em Filipenses 1:6. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque o salmista fala uma coisa linda que eu acho que nós precisamos aprender muito na nossa caminhada. O verso 26 ele fala assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é lindo demais, porque
Não há problema, irmãos, a gente reconhecer a nossa fragilidade, porque nós somos frágeis. Na verdade, isso é um sinal de grandeza. Paulo vai dizer que quando estou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque quando a gente reconhece a nossa fragilidade, que é o meu coração pode fraquejar, o meu corpo pode fraquejar, quando eu reconheço isso, eu engrandeço quem? É Deus. O salmista vai dizer, mas Deus é a força do meu coração. Filipenses 1,6 vai dizer o quê? Paulo vai dizer, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra na vida do crente é de Deus, não é do crente. O crente precisa, como a gente estudou em Hebreus, o crente precisa descansar no Senhor, se submeter à sua vontade e deixar que a obra seja feita por Ele em nós. Não é a gente pegando, não, Deus, me dá aí o que você quer que eu faça agora que eu vou fazer. Não, é Deus quem faz a obra em nós. Então, cabe a nós reconhecer que nós somos incapazes, que a gente atrapalha. A gente atrapalha Deus na caminhada. Então aqui o salmista reconhece isso. Ó, eu sou fraco na carne, mas a minha força, a força do meu coração, vem do meu Senhor. E aí quando você chega nesse estado, quando o salmista chega nesse estado, que ele reconhece, olha, eu sou fraco, mas meu Deus é o meu Deus. Ele é forte, eu não tenho mais um outro caminho a não ser estar com Ele o tempo inteiro, porque é isso que eu quero, é isso que eu busco agora, pelo amor incondicional. Você chega nesse estado, não tem uma outra coisa que vai acontecer na vida do cristão, a não ser essa que está aqui no final, tá? Que eu chamo aqui da alegria do justo. Qual é a alegria do justo? Verso 27 e verso 28, lê pra gente aí quem não leu. Isaac, lê pra gente aí, 27 e 28. Ó, Regis não leu. Anjo não leu? Anjo, lê pra gente 27 e 28. Eu, em espanhol. Pode ser em espanhol. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todos aquel que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amém. O que acontece é lindo. Eu vou ler de novo aqui, mas acho que a gente compreendeu ali, né, da esperança. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Pronto. Dúvida sanada. Salmista aqui, cabeça, né? Eu sei o que acontece com o pecado. Mas para ele, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus filhos. A alegria do crente que faz do Senhor o refúgio é proclamar para todo mundo. Não existe, se a gente puder, e para mim isso aqui é um sinal de uma vida cristã saudável. Qual o sinal de uma vida cristã saudável? Quando você proclama aos quatro ventos que Jesus é o teu Senhor. Se nós proclamamos Jesus o tempo inteiro, vai virar aquele cara chato, pô, você só fala em Jesus, cara. Do que eu posso falar? O salmista está dizendo aqui, para onde eu posso andar se não for na presença do Senhor? Então, proclamar os feitos de Jesus, proclamar a minha vida modificada por Cristo, proclamar as minhas relações construídas por Cristo em Cristo, proclamar o que Cristo tem feito no nosso meio. Viver dessa forma é resultado de uma vida em amor incondicional para com Cristo. Uma vida na presença do Senhor. Por quê? Porque você percebe tudo aquilo que Deus faz e continua fazendo por você. O seu amor vai crescendo. Não há relacionamento, não há amor crescente se não há relacionamento. Se o salmista lá no verso 17, ao invés de ter buscado o templo do Senhor, a gente pode entender, buscar a palavra de Deus, buscar a comunhão dos santos, buscar em oração, ouvir a voz do Espírito Santo. Se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse buscado um outro caminho, o que ele teria feito? Ele teria se afastado do Senhor. E afastado do Senhor, ele não terminaria aqui de uma forma alegre, dizendo, vou proclamar as tuas obras, os teus feitos. Tá?
ele com certeza pereceria e nem saberia o porquê. Ele viveria uma vida que, ao final, quando levantasse, o Senhor pereceria. Né? Mas porque ele tomou o caminho junto ao Senhor, repara que o resultado é a alegria no coração. O mesmo salmista que a gente viu nos capítulos anteriores, parecia estar, ele fala aqui, né, estava amargurado, no verso 21, meu coração estava amargurado. O amargurado não é algo bom, termina dizendo, proclamarei todos os teus feitos. Aí aqui está feliz. Ninguém está amargurado porque proclama alguma coisa. Né? Então, por que esse texto para a gente, esse Salmo 73, ele é importante? Né? Eu acho que é um salmo que nós temos que refletir constantemente, porque essas situações, elas acontecem na nossa vida o tempo inteiro. A gente vive num mundo que tem um fluxo, tem uma condução que não é a condução do Senhor. A palavra de Deus diz que o príncipe dessa era, ele reina aqui. Então nós vivemos dentro dessa condição e muitas vezes nós somos tentados. Muitas vezes nós somos tentados. E a gente precisa, na experiência do salmista, refletir aqui o padrão, né, que nós vamos passar nesse mundo. Que padrão é esse? A nossa fé, ela pode se abalar se nós não fizermos o caminho de buscar o Senhor em toda e qualquer circunstância. As circunstâncias não são um problema. A gente pode falar assim, poxa, eu conheço a Deus e sei que eu não deveria estar pensando tais coisas. Sim, mas leva ao Senhor, Senhor, eu não deveria, mas eu não consigo, me ajuda. Não busquem a solução, não podemos buscar as soluções dessas coisas na nossa humanidade, porque na nossa humanidade, a gente viu o padrão do salmista aqui, que a nossa humanidade vai levar a gente para distante de Deus. E distante de Deus, a gente não vai ter aqui esse reconhecimento, né, de que Deus ele é supremo, de que Deus é único na nossa vida. Esse amor incondicional você só reconhece quando passadas as circunstâncias, e a gente vai passar por elas, né? Você as passa ao lado do Senhor. Né? Quando você pega Paulo, no final da vida de Paulo, né? São as orações mais lindas de Paulo, orações de adoração a Deus. Você imagina, né? Paulo chega a falar que ele foi gastado, né? Ele se deixou gastar. Gastar é um termo de literalmente gastado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele foi gastado. Mas no final, quando ele estava mais gastado, quando ele mais adorava a Deus. Aí você fala assim, mas por quê? Né? Isso é mágico? Não. Porque em cada momento que ele passou por dificuldade, aonde ele ia? Em Deus. E ele viu o que naquele momento? A glória de Deus. Ele via quem era aquele Deus. E para a gente não é diferente. Se a gente não passa pelas dificuldades da vida com Deus, a gente não vê o que Deus faz. E se a gente não tem esse relacionamento, a gente acha que Deus é... A gente tem que entender por que está passando, né? A gente precisa buscar o Senhor. Buscar em Deus, né? Falar amém e por quê? Eu preciso aprender o que pedir a Deus de uma forma muito humilde. Às vezes não convém Deus mostrar, por exemplo, no caso de Jó, Deus não mostrou no primeiro momento. Né? E Deus nunca mostrou para Jó. Na verdade, tinha o fim do livro, Jó não sabe por que ele passou por aquilo. Mas ainda assim ele passou, e dentro do que ele passou, aí sim Deus mostrou um traço nele que precisava ser trabalhado. Mas Jó nunca soube o porquê que ele entrou naquilo. Acredito eu que, como um servo do Senhor, depois ele mesmo entendeu, poxa, agora eu entendo por que tudo aconteceu. Porque ele cria em Deus, ele é um servo justo, né? Então ele sabia que tudo que Deus fazia era bom. Jó tinha esse conhecimento. Então, lá no final do livro, quando ele percebe a sua falta com Deus, a sua arrogância em relação a Deus, provavelmente ali, o texto não mostra, mas aí eu imagino, o Jó deve ter refletido, poxa, era isso que Deus queria com tudo isso que aconteceu. Então o que aconteceu em si não importava muito, o que importava era o resultado. Deus de fato queria trabalhar uma característica em Jó para transformá-lo. Então às vezes para a gente vai ser algo semelhante a Jó. Eu vou passar por uma dificuldade da qual eu não tenho entendimento,
para a qual Deus não vai me revelar, mas ainda assim, eu tenho que ter confiança de que, nas verdades, né, Deus é bom. E a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo a sua vontade. Todas as coisas. Tá? Às vezes uma coisa que não é tão boa assim acontece, mas ainda assim eu sei, poxa, mas se aconteceu e Deus tem o controle de todas as coisas, então eu vou confiar. Pode ser que eu nunca tenha a resposta disso aqui. Tá? Pode ser que Deus vai me dar a resposta disso quando estiver face a face. Tá? Mas isso não é o que importa. O que importa é passar por esses momentos com Deus. Porque é aí que esse relacionamento cresce. O relacionamento é importante. O nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona entre si. E é um Deus que escolheu o homem, tá, para inserir nessa relação. A escolha dele colocar o homem lá porque ele precisava. Então, o homem foi dado ao homem essa dádiva de participar de uma relação. E numa relação há troca, há buscar Deus constantemente. E se a gente chegar nesse limite, a gente vai poder falar, todos nós vamos poder falar, né, o que está lá no verso 25, né? Quem tem o eu no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Fala aí, Regis. Alguns irmãos já observaram sobre o livro de Jó, uma coisa interessante, que está escrito lá que tinha um redemoinho, mais ou menos na metade do livro, tem um redemoinho e Deus se revela para Jó no meio do redemoinho. E é interessante porque o redemoinho, por um lado, ele é devastador, né? Ele arranca as coisas do chão, mas quando observado, as coisas ficam dentro dele e vão subindo, né? Então é interessante o quadro que isso monta. Justamente isso, que as circunstâncias, às vezes severas, mas às vezes Deus se revela no meio ali. E a pessoa que está passando por aquilo ali, se ela está buscando a Deus, ela vai sendo levada para mais próximo de Deus. E é impressionante, porque o Senhor se revela no meio do redemoinho para ele. Sim. E no final da vida dele, o que ele testifica é justamente isso, um conhecimento. E assim, apesar da vida justa, apesar da intimidade que ele tinha com Deus, o Deus que ele conhecia no final do livro é tão mais profundo, tão mais próximo. Que é aquilo que ele tinha. E ainda tem muito mais, ainda infinito ainda, para ele aproximar mais dele. É muito... Então, eu acredito que para a gente iniciar o ano, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente estava conversando mais cedo, eu e Regis ali, um pouco também do que conversamos ontem com o Isaac e o outro. A nossa caminhada, a gente precisa ser fiel ao caminho que nós escolhemos, refletir nele o tempo inteiro. Se a gente não consegue dizer, né, que Cristo é o único na nossa vida, que a gente vive por Cristo, não é problema isso. A gente precisa ser fiel a isso e levar isso ao Senhor. Porque a nossa fé também é trabalhada pelo autor da fé, que é Cristo. É importante para o homem ser humilde em relação à sua condição. Nenhum de nós vai ganhar aqui badge especial porque eu tenho mais fé ou menos fé. Tá? A palavra de Deus diz que muitos dos últimos serão os primeiros, no sentido de aqueles que, né, são grandes e tal, não necessariamente desenvolveram a fé mais palpável, porque a fé está relacionada com a sua humildade em relação a Deus. Enquanto você se dobra e fala, Deus, por exemplo, eu enxergo que o caminho deveria ser esse, mas eu não consigo, me ajuda. Se você de forma genuína busca isso, Deus é fiel e justo. A gente tem um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que veio para salvar, veio para resgatar, ele não veio para o contrário. Então a gente tem verdades que nos dão segurança, nós temos um Deus que é infinito, é superior. Nós precisamos reconhecer a nossa condição e passar por essas dificuldades com Deus, porque é nessas passagens que esse relacionamento... Pega Moisés. Tá? Moisés, do início da caminhada com Deus, não é o Moisés que termina a caminhada com Deus. Tá? Não é aquele Moisés que volta depois do monte com o rosto cheio da glória de Deus. O primeiro Moisés não queria nem ir. Dizia para Deus, eu não sei nem falar. Escolhe outro. Tá?
o Moisés no final da vida já era um Moisés que adorava a Deus, que pediu para ver, me deixa ver a tua glória. Que Deus tapou assim o rosto dele. Olha a relação de um Moisés que já intercedia com Deus, já no nível de amigo. Isso é relação, isso é caminhada. Daniel, mesma coisa, pega a história de Daniel. Daniel que chega, né, ali na Babilônia, não é o Daniel que passa todas as experiências e que no final, quando Deus vai revelar as coisas acerca do fim, o anjo diz: Daniel, tu é muito amado. Você é muito amado. E só é amado quem ama. Tá? Então, assim, essa relação, Deus nos ama independente se nós o amamos, porque o amor dele é incondicional a nós. Mas se nós o amamos, nós o glorificamos. E essa relação de buscarmos a Deus na nossa vida dessa forma incondicional, essa é a relação que prospera, a relação que nós precisamos cultivar. E ela só vem diante dele. Ela só vem diante do Senhor. Não adianta a gente tentar isso na nossa carne, no ritual, ela não vai vir. Então que a gente possa refletir nesse ano que começa, que a gente possa refletir na nossa caminhada, nos momentos de dificuldade, como a gente tem se comportado, e buscar a face do Senhor constantemente, para que a nossa vida seja transformada nessa relação de amor incondicional ao nosso Deus. Quer comentar aí, Isaac, Lua? O microfone está aberto, hein? Anjo. Irmãos, é com muito temor e tremor, né? Sabendo que o Senhor está no nosso meio falando. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, de licença aos irmãos, né? Os homens, e direcionar para as mulheres, pedir ajuda nesse entendimento que o Senhor colocou aqui no meu coração nesse momento. Não foi algo que me veio ao coração antes, lendo antes esse salmo, mas agora, quando Demétrios leu, na verdade. No versículo 13, diz assim: verdadeiramente em vão purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Esse versículo e esse verbo gritou aqui, no momento que o Demétrios leu, ele realmente veio, ressaltou os meus olhos, esse verbo purifiquei, porque é muito do ser humano achar que está pronto, e que a gente pode fazer alguma coisa, e que nós estamos prontos, e que ok, acabou, e que eu mesmo faço, que eu mesmo consegui. E esse verbo, dessa forma que ele colocou aqui, eu purifiquei em vão, ele fala em vão eu purifiquei o coração. E no momento que o Demétrios leu, no meu pensamento veio Salmo 51, que eu gostaria que os irmãos abrissem também, por favor. Salmo 51, versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Algumas versões fala puro, né? Algumas versões fala puro, mas aqui na minha versão fala limpo, e numa versão em inglês que eu achei agora, também pesquisando quando Demétrios leu, fala create in me a pure heart, que é puro. E a clean heart, e esse eu procurei o clean, irmãos, é o mesmo clean usado em Gênesis, quando Deus vai falar para Noé os animais limpos e impuros. E aí eu fui um pouquinho mais além. Animais limpos são aqueles que têm uma restrição. Em um mundo que prega para nós que somos ilimitados, para curtir o máximo, que não tem limite para nós, que nós temos que testar tudo, que nós temos que ouvir todos os conselhos. É tão maravilhoso ver que esses animais que o Senhor escolheu para a arca, até os animais eram animais puros, louvado seja Deus, animais limpos. E as irmãs que estão aqui, os irmãos também aqui, eu sei que todos que estão aqui ajudam as esposas em casa, porque a gente conhece no relacionamento, limpeza é um processo, não é assim, é um processo. Toda limpeza
ela dura um tempo, né? E que esse processo do Senhor, que a gente possa entender que há limites, né, para nós, seres humanos. Não para o Senhor, não há limites para ele, mas para nós existem limites, lugares onde não devemos pisar, momentos em que não devemos falar, né? Então, que o Senhor mesmo nos oriente quanto a isso e que sejamos separados, amém? É essa a colocação que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse momento. Muito bom, Antônio, também colocando. Mais algum comentário, irmãos? Podemos encerrar. Hoje mesmo, né, eu tava, mexendo no Instagram, né, aí tava a notícia da Anitta e tal, né, e a Anitta era da igreja, né, e depois ela foi do candomblé, né, ela é do candomblé, não sei se vocês sabem. Aí eu pensei assim, nossa, ela do candomblé tá ganhando o mundo, né, tipo assim, veio esse pensamento na minha cabeça, ela, né, ela tá ficando famosa no mundo inteiro, assim, praticamente. Uma vez até, acho que com a Katy Perry, não sei, show, ou Camille, sei lá, não sei o nome agora. Agora o show da virada, né? Aí Deus falou assim, né, na hora pra mim, ela tá ganhando o mundo, mas tá perdendo a salvação, né? Com tudo que ela tá fazendo. Aí, tipo, são pensamentos que vêm, assim, às vezes na nossa cabeça, né? Que influenciado por alguma coisa, Sem né? dúvida. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí veio isso na minha cabeça e hoje foi falado sobre isso, olha só. E, assim, não adianta a gente, às vezes, acho que o ponto da Lohane é sempre bom quando o Espírito Santo está falando no meio de nós, porque eu te é levado a pensar em outras coisas, né? Ali, quando o salmista fala aquilo, né, você vê o eu, né? Eu purifiquei. É bem lembrado pela irmã. De fato, se você purifica, vai dar ruim. Porque a purificação é um processo que é Deus quem faz. Toda vez que esse eu nasce em nós, ele já pressupõe uma falta de humilhação, ele já pressupõe uma arrogância. Né? Então, muitas vezes a gente olha, poxa, eu não me misturo com, sei lá, eu não vou em show de fulano. Né? Mas você, irmão, acha que é superior na sua caminhada com Cristo do que o fulano. Você acha que esse seu eu, ele não é humilde e fala assim, Deus me livrou desses pensamentos, ainda que a minha carne quisesse, e que minha carne já quis, mas Deus me livrou. E Deus pode livrar a irmã e pode livrar o irmão. A gente não fala assim, a gente vem com eu estou purificando. Eu estou buscando os caminhos do Senhor. Busca nada, nós não buscamos nada. Nossa carne não quer andar com Deus. Ela quer o mundo. O resto fala uma coisa, né? Um perfume do mundo, né, que atrai a carne. A nossa carne é atraída pelo mal. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. E nenhum de nós aqui tem a vida imaculada que somente Cristo tem para poder dizer, eu matou assim, não tem. Não tem. Se não há, e é por isso que o texto salmista é importante para a gente, se não há o entendimento de que a nossa caminhada com Deus tem sido uma caminhada que tem gerado frutos, e que é por Deus que isso acontece, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Se não é dessa forma, a gente não enxerga o trabalho de Deus na nossa vida. A gente vai se achar em alguma medida, mas eu estou mais pronto. O Demetrius, o cara está lá na frente, o cara não tem erro, o cara é bom. Isso é porque o trabalho de Deus é maior, talvez, em mim. Mas é somente o trabalho de Deus, nunca vai ser o trabalho do homem. A Lohane fala um negócio legal, né? Que o que começa no homem acaba no homem, né? Né, irmã? Nem ouviu. Ouviu? Se a gente começa alguma coisa em nós, achando que vai purificar, que vai... Começou errado. O começo é joelho dobrado aos pés do Senhor, meu Deus. Eu estou aqui, eu sei que eu sou miserável, sou tudo, mas tu é Deus. Tu é grande. Tu é capaz, eu não sou. Se a minha vida, ela
tem algum sentido nos teus propósitos, então usa ela. Não deixa eu usar, porque se eu for usar, eu vou fazer bobagem. Então é assim, a vida de cada um de nós, não importa a idade, não importa o tempo de caminhada, no momento em que esse eu aparecer, bem lembrado pela irmã, no momento que esse eu aparecer, esse eu é um ídolo, é a nossa carne. Só Cristo, o caminho é Cristo. Nada, nem no céu, nem na terra, nada em lugar nenhum a não ser Cristo. Amém? Meninas, a gente está encerrando aqui, a gente vai comer um negocinho ali. Beijo para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Anjo, bom te ver de novo. Abraços, tchau, meninos. Irmão, fiquem com Deus. Obrigada por esse momento. Senhor nos abençoe. Tchau, Antônio. Tchau. Tchau. Tchau, Andy. Tchau, Nathalie, Esther, Raquel. Tchau, Noemi. Tchau, Titi. Tchau. Vamos lá comer? Vamos.